Fala, time! Hoje nós vamos abordar floater de frontside, flutuar. Essa manobra, eu me recordo muito, na época que eu era moleque, do Martin Potter. Ele foi campeão mundial, agora eu não recordo o ano exato, mas eu tenho muita lembrança dos floaters que ele aplicava e da valorização que essa manobra começou a ter a partir dessa época, né? No final da década de 90, no início dos anos 2000, quando começou mais as manobras aéreas, o surf progressivo, ficar mais valorizado, ela começou a perder espaço. Porém, é uma manobra muito importante. O floater, além de você poder finalizar uma onda, de você poder ganhar a sessão e ao mesmo tempo estar manobrando, sendo um floater bem executado e numa onda de consequência oca, também tem o seu valor. E para você aplicar o floater, ele segue os padrões de basicamente todas as manobras. Porém, a cavada, ela não precisa ser uma cavada muito na base. Então, uma vez que você esteja com velocidade, você não vai precisar ir até a base e subir para dar o floater. Você pode, a partir do momento que você está pegando velocidade, do meio da onda você já sobe para dar o floater. Mas isso não é uma regra. Você também pode dar o floater e cavar até a base. Mas normalmente isso você faz quando você está com muita velocidade. É necessário você ter o time na hora de você entrar na manobra. Então, uma vez que você está pegando velocidade e você enxerga lá na frente, né, como se nós estivéssemos dirigindo um carro, né, você tem que olhar alguns metros para frente para poder fazer essa leitura da onda e prever o que a onda vai te oferecer de possibilidade de manobra. Então, uma vez você olhando mais na frente, se você vê que o lip vai começar a quebrar e é um lip um pouco mais comprido, é o momento de você dar um floater. Para você identificar a diferença de um floater como manobra e um floater como mais funcional para ganhar a sessão, o ponto principal é o tempo que você permanece em cima do lip, flutuando no lip. Tanto é que quando você flutua muito no lip, quando você define o float como uma manobra mesmo, você primeiro vai permanecer mais tempo flutuando no lip. Você precisa aumentar um pouquinho o seu centro de gravidade, ou seja, você tem que ficar um pouco mais em pé, um pouco mais ereto, porque isso vai te dar uma sustentação lá no lip da onda, vai fazer um peso aonde você vai distribuir o seu peso entre o pé da frente e o pé de trás. E do meio para o final, quando você estiver já pensando em voltar, você tem, primeiro, utilizar o pé da frente como um leme. O pé de trás, nesse momento, vai ficar com um pouco mais de peso do que o pé da frente. Você vai ter que jogar a sua mão da frente em sentido da praia, a mão da frente para o sentido da praia, junto com o ombro e com a cabeça. Fazendo esse movimento, você está fazendo o quê? Direcionando o bico da prancha e toda a sua prancha e todo o seu corpo para voltar da manobra. Então é importante você fazer esse movimento para você voltar com velocidade e com explosão para a base da onda. Porque se você deixar até o momento que a onda for te trazer para a base da onda, provavelmente você não vai voltar da manobra. E se você voltar, você vai ficar sem velocidade para dar sequência na onda, ou até mesmo na hora de finalizar a onda, não vai ficar uma manobra muito bacana, porque você está deixando o lip te ajudar a voltar, e você tem que fazer um movimento antes do lip trazê-lo de volta à base. O importante também é você agachar para duas situações. Primeiro, que você agachando, flexionando a perna de trás, e comprimindo mais o corpo, você vai diminuir o centro de gravidade. Então, a chance de você desequilibrar é menor. 2, você vai estar projetando já para uma segunda manobra, porque quando você desce agachando, você já está pronto com a velocidade da manobra, já conectar, linkar uma segunda, uma terceira manobra. E outra situação importante, que seria a terceira, você vai conseguir absorver o impacto muito melhor. Se você ficar em pé, a chance de você não voltar da manobra é grande. Ainda quando você está flutuando, você está correndo o lip,
Se você colocar muito a rabeta e subir o bico, ela vai tender a voltar na manobra, e às vezes não é a hora certa de voltar. Então você tem que deixar ela mais reta possível. Tende a ficar um pouco mais em pé, deixar seu corpo um pouco mais ereto, quando você estiver flutuando, quando você estiver no lip. Quando você for executar um floater mais curto, tende a ficar com o corpo mais comprimido, a perna de trás mais flexionada e mais agachada. Por isso que é importante, quando você vai aplicar o floater como manobra, e não como uma manobra funcional, só para ganhar a sessão, para passar a onda, é importante você tentar ficar mais em pé um pouco, porque daí você vai conseguir deixar a prancha mais plana, ela vai ficar mais reta. E aí o fundo dela é que vai te dar essa projeção para você deslizar o lip. Diferente de quando você escolhe o floater para usar para ganhar a sessão. E aí fica como se fosse uma meia manobra, uma manobra mais funcional. Nesse caso, é interessante você ir ao lip e deixar a perna de trás flexionada e o corpo mais comprimido. Aí você não vai ficar com o corpo ereto, você não vai esticar o corpo. Porque você precisa é muito rápido essa passagem. Como essa sessão você vai fazer de maneira muito rápida, que é justamente para você ganhar outra sessão, não adianta você levantar o corpo e depois abaixar, não vai dar tempo. Então você mantém o seu corpo comprimido, o centro de gravidade baixo, e aí você já está pronto para chegar na base e projetar a segunda manobra ou a próxima manobra. Como em toda manobra, os braços são importantes. Se você está flutuando, você pode deixar o braço da frente na linha do bico, apontando para o bico, e o braço de trás na linha do ombro. E aí, na hora que você estiver voltando, a tendência é você levantar os dois braços um pouco para se equilibrar. Mas isso vai depender muito de como está o seu equilíbrio nessa transição do lip para a base. O floater, como eu falei, apesar de ele ser um patinho feio, ele não ser muito comentado, muito valorizado, mas se você pesquisar aí o floater por exemplo, do Gabriel Medina em Sunset, de backside, né? Que ele é goofy. Ele deu um floater animal, correu bastante, flutuou bastante, na volta ele voltou de layback. Foi um notão, puxou nota pra caramba esse floater e foi importante. Se ele não tem essa habilidade, ele não tem essa manobra debaixo da manga, ele não poderia nem passar essa bateria. Outro floater também que ele deu que foi bizarro, foi lá na final em Jeffs Bay. Ele, o Ítalo, que ele virou a primeira onda, se não me engano, que no final ele dá um floater passando. Foi uma batida floater. Hoje em dia a gente usa um pouco esse termo batida floater, que é a junção das duas, né? Você entra para a manobra como se fosse uma batida, mas você alonga essa batida e dá uma espirrada para frente. Fica bem interessante, é bonita essa manobra. Normalmente você faz em ondas ocas, né? Que vem aquele lip contra a sua direção e é muito bacana. Também teve o floater do Ítalo, se eu não me engano foi eu não lembro se foi em Fiji ou Tiopo, eu sei que ele deu floater em cima da bancada rasa, assim, no inside, só tinha coral embaixo. Ele deu um floater e voltou, segurou. E vale a pena também colocar em seu repertório, buscar evolução nessa manobra. Ela é muito importante. Alguns erros recorrentes para aplicar o floater. O primeiro é com pouca velocidade, né? Você não tem muita velocidade e não adianta dar o floater. É melhor você ir para uma batida, é melhor você passar a sessão por baixo mesmo, sem manobrar e tentar na segunda sessão e tentar na próxima sessão. O floater, quanto mais você conseguir aplicar ele numa onda oca, e quanto mais o retorno da manobra você ficar com menos contato com a onda, mais radical ela vai ser. Por isso que eu falei que pode ser que você volte da manobra e não tenha nenhum impacto. Ou seja, você está com a sua prancha, com o fundo da sua prancha, totalmente em contato com a onda. Até a base, você vai descendo praticamente junto com a onda. Nesse momento, vai ser um retorno muito mais suave. Isso é legal para treinar o floater, né? Para você começar a aplicar o floater e ter uma segurança melhor e começar a voltar nos floaters com mais facilidade. Porém, quando você já está indo para um floater mais radical, uma manobra mais difícil, com um grau de dificuldade maior, o contato que a sua prancha tem com a onda começa a diminuir.
Então tem floater que você vai, flutua no lip, e essa transição do lip para a base, você praticamente fica sem contato nenhum, a prancha fica sem contato nenhum com a onda. Por isso que dá aquela radicalidade, mas também o retorno lá na base vai ser mais difícil, porque você vai chegar no zero lá no seco e o impacto vai ser muito maior. Então o que você tem que fazer é você comprimir mais o corpo, flexionar mais a perna e manter o equilíbrio. Então, por exemplo, tem floater que você está com bastante velocidade e aí você vai, sobe no lip da onda, uma onda oca, uma onda pelo menos aí de 1 metro, 1,5 metros, e um pouco antes da onda quebrar, você já puxa de novo ela para você cair um pouco antes dela. Normalmente essas ondas é aquela onda que o lip vai bater na base e vai subir de novo. Então o ideal é você descer, você voltar do floater antes que o lip atinja a base. Esse retorno da manobra também é muito importante. Muitas vezes você retorna num lugar flat da onda, mas que não tem nenhum tipo de impacto. Então você desce praticamente junto com a espuma. Porém, tem algumas situações, quando você pega uma onda muito oca, aquela onda que o lip quebra e sobe novamente, se você voltar na hora que o lip está subindo, primeiro que você vai sofrer um impacto grande, pode até quebrar ou trincar a prancha, vibrar a sua prancha. Então, se você optou em dar um floater numa onda cascuda, oca, na hora que você está em cima da onda, ainda deslizando, flutuando no lip, você já tem que olhar um pouquinho antes para a base da onda, e aí você tem que impulsionar, você vai ficar um pouco agachado, e aí você vai dar como se fosse um pulo. Aí sim você vai usar mais os braços também para te ajudar nesse movimento para você voltar. Então praticamente você vai estar passando por cima desse lip que explodiu na base e voltou. Aí o impacto é menor, vai pegar mais do meio para o final da prancha, ali próximo das quilhas. Outra situação é um floater, que antigamente falava muito que é o floater com rock and roll, que você dá o floater e aí antes um pouco de você descer, você joga a rabeta descer primeiro e depois vai descer o bico. Então dá tipo uma estilingada, também fica bonito. E é outra variação do floater, né? Tem algumas pessoas que têm um estilo mais old school, eles na hora que estão dando o floater, eles tiram o pé de trás, só fica com o pé da frente. É rápido, né? Tira rapidinho e coloca de novo o pé de trás. Também dá um efeito legal e é muito bacana. Quem sabe dar um floater assim, fazer um surf mais clássico assim, fica bonito. Importante também quando você está chegando na base, você tentar distribuir novamente o peso para os dois pés. Tá? Então você vai distribuir esse peso para os dois pés aonde? Lá no lip, quando você está flutuando, o seu peso tem que estar dividido. Quando você está fazendo a transição, voltando da manobra, indo para a base, você vai colocar um pouco mais de peso no pé de trás e o pé da frente vai servir como leme e vai ficar um pouco mais leve. E aí, conforme você for descendo, apontando o bico mais para o lado da praia, você vai distribuir de novo esse peso nos dois pés. Outro erro muito comum é você não ter a leitura, não ter o timing, e a hora que você vai aplicar o floater, a onda já quebrou, o lip já quebrou. E aí ele bate bem no deck da sua prancha, bem em cima da sua prancha, e aí normalmente é uma vaca meio chatinha, porque daí a prancha te puxa para baixo, que daí a onda bate e te puxa para baixo, e aí você vai rolar com a onda ali, né? Então esse time é importante você ter, principalmente em onda buraco. Também ficar com o centro de gravidade muito alto na hora que você está voltando, chegando na base da onda. Se você ficar muito em pé, vai ser mais difícil você segurar o impacto e se equilibrar. Abrir o espacato na hora que você está voltando da manobra, normalmente porque está com pouca parafina, ou o deck está escorregando, ou você não colocou a firmeza na perna suficiente, mas às vezes acontece, na hora que você está voltando pelo impacto, você abre o espacato, pode machucar a virilha, ou você também não olhar aonde você está aterrissando. Às vezes você está aterrissando e a onda secou ali, formou um buraco maior do que o que você estava pensando, né? E nessa hora você tem que estar preparado. Floater de frontside, espero que vocês tenham gostado, espero que possa contribuir e realmente agregar aí no surf de vocês, que vocês possam buscar a evolução.
E para mim esse feedback é importante, então se vocês puderem deixar um comentário, sugestão de conteúdo, vai ser legal a gente estar tendo esse feedback. E também peço para vocês darem aquela força, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar com a galera do surf, compartilhar aí nos grupos, na rede social. Quanto mais vezes o vídeo é visto, mais eles entregam. Então por isso que eu peço esse engajamento de vocês, para a gente poder atingir toda a galera do surf aí. Valeu, time! Boa sorte, boas ondas!